Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso Criando uma aplicação web com Vue.js e Quasar. Nesta aula, vamos estar criando o nosso primeiro componente. E relembrando a nossa última aula, tivemos a criação e a instanciação da nossa primeira página com Vue. Esta é a página que criamos na última aula. Vou estar deixando o link do repositório na descrição e o link para a playlist das aulas também. Para começarmos a nossa aula, vamos primeiro entender o que é um componente. Um componente é um pedaço da nossa interface que é reutilizável e que possui alguma funcionalidade muito específica e que queremos utilizá-lo em mais de um lugar, como por exemplo o botão, um input, ou até mesmo um checkbox, uma lista, enfim. Ele possui suas características, suas funções, seus estilos, suas propriedades, o que ele recebe, o que ele envia, enfim. Ele é uma entidade separada, mas que recebe às vezes algum parâmetro, às vezes não, e que faz uma ação muito específica que a gente quer ter em diversos lugares da nossa aplicação, diferente de uma página, a qual é um aglomerado desses componentes que visa ter uma experiência completa do usuário, como nesse caso da página que criamos anteriormente. A gente tem os componentes de input, select, checkbox e botão que formam a nossa página para que a página faça a função de cadastramento, faça a função de edição, enquanto que os componentes são essas partes individuais com funções muito bem definidas. E fica bem mais fácil a gente pensar num componente quando a gente tem ele bem definido, bem segmentado. Agora que entendemos o que é um componente, vamos começar a desenvolver o nosso primeiro. Para isso, vou abrir aqui a pasta Components e um terminal, vou abrir o integrado da própria IDE e vou digitar um comando muito similar ao que utilizamos na última aula para criar uma página. Quasar N de new, só que ao invés de usar P, que se refere a page, vamos usar component ou, que eu prefiro, C de component e dar um nome para ele. Vamos chamar de password input. Ok, enter. Não precisa colocar a extensão, ele já vai adicionar automaticamente. E pronto, temos aqui o nosso primeiro componente, um password input. Ok, ele tem exatamente as mesmas seções de uma página, o template, o script e claro, você pode estar adicionando aqui o style, mas por padrão ele não vem. Okay? E você tem as mesmas definições, lang, scoped, só que diferente da página, que o scoped refere-se apenas aos elementos daquela página, o scoped do componente ele vai se referir apenas aos elementos do componente. Então aqui é obrigatório você colocar o scoped, enquanto que na página não é. É recomendado, mas não é obrigatório. Já quando você trabalha dentro de um componente, é extremamente obrigatório. Por quê? Porque senão um estilo que você define aqui com algum nome muito genérico, algum nome comum à sua aplicação, você vai acabar sobrescrevendo nos demais componentes, ou às vezes até mesmo numa página inteira. Então por isso que é melhor você usar scoped dentro do componente. Ok, a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui nele é um input. Uma coisa interessante é que um componente é como uma página, então eu posso estar utilizando outros componentes que já existam, que veio de alguma biblioteca, como é o caso do input, que já vem do Quasar, ou até mesmo componentes que eu mesmo criei, componentes customizados, como esse exemplo component, essential link, enfim. Então aqui é como uma página, a codificação, só que a diferença é que você não vai fazer toda aquela configuração de uma página inteira, vai ser bem mais definido. No caso aqui, um input para criar uma senha, para criar um input de senha. Vamos utilizar um template aqui, com um vSlot do tipo append. E aqui um icon de name visible. Ok, pronto. Vamos agora na parte do script. Esse comentário esse name aqui é extremamente importante, aqui ele é obrigatório, ok? Porque esse vai ser o nome que você vai chamar o seu componente quando você estiver colocando as tags. Password input,
nosso caso, é recomendado que seja no camel case, pois assim você pode utilizá-lo tanto dessa forma, como um key input, com os traços, né? Ou da outra forma, como nesse caso aqui, que icon, com ele também no camel case. No caso da parte do HTML, é melhor você utilizar dessa forma. Ok, vamos agora para a nossa página, user page, e vamos adicioná-lo aqui. É bem simples, é só você fazer uma adição, uma chamada com o password input. Pronto. Vamos ver como ficou o nosso componente na tela. Olha só, está um input e o ícone de visualização. Se eu digitar aqui, ele não é uma senha, ele é um texto. Então, vamos alterar isso. Vamos marcá-lo como sendo uma senha. Basta vir aqui no seu componente e no key input adicionar um atributo chamado type, o mesmo do HTML, e colocá-lo como password. Salvei. Agora, se eu vier aqui, ó, ele já é uma senha. Porém, ele não faz nada. Não consigo visualizar essa senha. Então, vamos criar essa funcionalidade. É bem simples. Para isso, vamos vir aqui em Setup. Vamos adicionar o nosso Setup, idêntico ao da página. Criar um Return da seguinte forma. Pronto. Vamos criar um const ispsw, que é a abreviação de password, com ref do tipo boolean, recebendo true, ou seja, ele sempre vai começar como uma password. E vamos retornar esse ispsw. Pronto. Agora, aqui no type, vamos dar dois pontos antes e colocar esse password entre aspas simples, ispsw, interrogação, dois pontos, coloca também aspas simples, text. O que estamos fazendo aqui? Estamos fazendo uma verificação. Se isPassword for verdadeiro, utilize-se o tipo password. Se ele for falso, utiliza-se um text, ou seja, um texto normal, padrão. Esse tipo de verificação se chama if ternário, que é um if que tem apenas 3 pontos, 3 partes. If ternário, ternário de 3. Agora vamos no name, vamos fazer a mesma coisa, porém com visibility, com isPassword e dois pontos. Vamos ver aqui. Copiar o visibility e colocar underscore off. Ou seja, se ele for password, vai mostrar o visibility, que é aquele olhinho normal. Se não, ele vai usar esse outro olhinho, que é um olho com um traço no meio, com um corte no meio, dizendo off, dizendo que está desabilitado. Agora, vamos adicionar a função de fato. É bem simples. @click igual a isPassword, recebe, né, igual a negação not isPSW. Ou seja, toda vez que eu clicar, ele vai pegar o valor de isPassword, isPSW, e vai inverter. Se for true, vai se tornar false. Se for false, vai se tornar true. E vai adicionar a ele mesmo. Ou seja, ele vai simplesmente inverter o valor atual. Vamos ver como é que isso ficou. Digitei, cliquei. Ó, ele muda. Agora eu consigo ter um texto, se não uma senha. Mas ele ainda não salva, diferente daqui, que aqui ele salva o valor, no caso aqui é apenas número. Então vamos resolver isso também. Esse é um pouco mais complexo, porque aqui a gente vai ter que começar a trabalhar com propriedades. O que seriam propriedades? Propriedades são esses atributos que a gente passa com um nome específico, como name, type, vamos ver aqui alguns outros, label, outline, options, tudo isso são propriedades, são atributos da nosso componente. Então, para isso a gente vem aqui, fora do setup, digita props, okay? Abre chaves para abrir um objeto. Vamos adicionar a propriedade de valor, essa tal model value. Então, a gente vem aqui, model value, dessa forma, dois pontos, abre um objeto novamente, tá? Model value é com camel case, aí aqui
type string com S maiúsculo e agora required igual a true, ou seja, meu model value vai receber um valor do tipo string, ou seja, um texto, e ele é obrigatório, então eu sempre vou precisar dele. E aí aqui, vamos no setup e adicionamos um parâmetro chamado props, igual aqui. Okay. Const, dentro do setup, const value igual a computed, abre, aqui, opa, não precisa, somente uma arrow function simples, props, ponto, model value, e retornamos value aqui. Agora, no nosso input, vModel, value, pronto. O que a gente está fazendo aqui? Estamos definindo a nossa prop, e aqui no setup estamos pegando essas propriedades de forma computada, ou seja, para ele estar sempre verificando se atualizou, se ela mudou de valor. Se ela mudou de valor aqui, a minha model value, a minha propriedade, ele vai passar essa alteração para o value, e esse value está dentro da vModel do nosso keyInput. Agora vamos na nossa user page, vamos adicionar mais uma constante aqui, chamada password, do tipo string, vazia. Vamos também retornar ela aqui, uma vírgula. E aqui, ó, ele está marcando porque ele precisa do model value. Então, vamos colocar dois pontos model value igual a password. Pronto. Agora aqui, vamos digitar qualquer coisa e mudar. Ah, ele não salva. Por que ele ainda não salva? Porque não estamos emitindo as alterações de valores que acontecem no nosso componente para a variável que realmente vai armazenar esse valor que está na user page. Então, vamos lá. Aqui no computed, ao invés de usar apenas uma arrow function, vamos apagar e criar um objeto. Colocamos get, dois pontos. Aí sim abrimos uma arrow function para props model value. Ok, vírgula. Set. Aqui a gente vai passar um value, pode ser tanto assim como sem as aspas, os parênteses, a seu critério. E aqui vamos precisar de um outro parâmetro de setup, que é o seguinte, aqui, vírgula, abre da seguinte forma, emit, ok, update, dois pontos, model, value, vírgula, value. Pronto. Esse cara, dessa forma, na verdade aqui, ele é assim, ó, context. Okay? E aí, dentro desse context, existe uma propriedade chamada emit. Só que quando a gente faz dessa forma, a gente está acessando diretamente o emit, sem ter que precisar do context. Senão a gente teria que ter o context, aí aqui const emit igual a context.emit, ou então diretamente context.emit, que ficaria muito longo. Então assim é bem mais fácil. Inclusive a gente só está utilizando esta única propriedade, não todas elas que existem dentro desse context. E aqui, quando a gente faz uma computed dessa forma, significa que ela é tanto de escrita quanto de leitura. Da outra forma, ela é apenas de leitura, você apenas vai ler os valores dela. Aqui não, aqui a gente vai ler o mesmo valor de antes, porém, quando o value for alterado pelo nosso vModel aqui do keyInput, ele também vai ser alterado aqui, ele vai passar para esse set, o value que foi emitido por lá, e a gente vai fazer o emit, a gente vai emitir um evento para o nosso evento update model value, que internamente fica dentro do vModel. E aí, passando para ele o value, que vai ser atribuído ao valor que eu especifiquei lá fora. Então aqui, ao invés de model value, vamos mudar para vModel e usar o password. Salvei. Vamos ver agora. Teste. Qualquer outra coisa. Pronto, ele ainda permanece. Agora, vamos ver uma outra função, uma outra feature dos nossos componentes, que são os eventos. Vamos, por exemplo, indicar quando que o nosso keyIcon mudou, para saber se ele está no modo password ou no modo
texto. Para isso, a gente vem aqui e escreve emits no plural, 2 pontos. Aí abre um array normalzinho, um array simples de string. E passamos primeiro esse cara, o update 2 pontos model value. E agora vamos chamar um change icon, por exemplo. Change icon. Vamos mudar o nosso ícone. Toda vez que o nosso ícone mudar, a gente vai emitir um evento para ele. Então, esse emits, ele diz, olha, esse meu componente ele vai ter todos esses eventos, toda essa lista de eventos. No caso, update model value, change icon, qualquer outro, por exemplo, clear, sei lá, todos os tipos de evento, activate, que o seu componente emitir. Esses arroba clique, arroba alguma outra coisa. O clique não é necessário, mas é interessante se você for utilizar, especificar. Então, agora, para a gente chamar esse cara, vamos ter que primeiro criar uma função aqui, const change password, por exemplo. Não precisa receber nada. E aí, is psw.value igual a not is psw.value. Aqui, quando você estiver utilizando referências, computed, enfim, qualquer coisa que tenha ref, computed ou outros tipos, dentro do seu setup, dentro da sua parte de código, você é obrigado a usar o value tanto para fazer alterações como para fazer leituras da variável, ok? Enquanto que no template você utiliza ela diretamente com o nome, não precisa do ponto value. Pronto. Agora vamos dar um emit change icon is psw.value. Pronto. Estou enviando para o evento changeIcon o valor da minha variável psw e vou fazer a exposição desse onChange password, que é uma função, para a minha template no meu return. E aqui no click eu vou mudá-lo para onChange password sem passar nenhum parâmetro. Agora, se eu vier aqui, ele ainda funciona, consigo alterar normalmente. Porém, posso vir aqui do meu password input, colocar um arroba change-icon, recebe onChangeIcon, por exemplo, uma função interna da minha página. Então, vamos criar essa função onChangeIcon, e aqui ela vai receber como parâmetro um value do tipo boolean. E aqui, vamos lá, se value for verdadeiro, ele aparece um texto normal mostrando 100. Desculpa, ocultando 100, porque quando ele for verdadeiro, ele significa que é a 100. Então, ocultando 100. Caso contrário, ele vai mostrar o mostrando 100. Vamos mudar de positivo para info. E vamos expor esse onChangeIcon para o meu template. Pronto. Agora, se a gente vier aqui, mostrando 100, ocultando 100. Pronto. Agora que o nosso componente é funcional, vamos adicionar uma coisa chamada slot. O que seria um slot? Slot é um pedaço do seu componente que você permite que seja alterado de forma externa por outras pessoas. Como, por exemplo, o caso desses ícones aqui. Eu posso adicioná-los ao final do meu componente e mudá-los tranquilamente. Também, além desse ícone, existe um ícone nesse outro lado que eu posso colocar. E é isso que a gente vai estar adicionando, permitindo a adição no nosso componente de senha. Para isso, é bem simples. Basta ir lá no seu componente, vir aqui e adicionar um template, só que dessa vez no vSlot do tipo pré-pend, ou seja, adicione antes, e colocamos slot. Aí, se você quiser deixá-lo no default, que é simplesmente eu coloco dentro do componente, ele já vai renderizar, eu faço dessa forma. Agora, se eu quiser dar um nome para ele, como é o caso do prepend, append, enfim, eu posso vir aqui, dar um name e colocar, por exemplo, icon.
né, meu ícone. E aí, agora, a gente vai na User Page, altera aqui para ser dessa forma. Colocamos Template, aqui dessa vez Slot, Icon, olha, já até aparece. E eu posso colocar um QIcon, fechar assim, e o name, Password, por exemplo. Salva. Ó, agora eu permito adicionar ícones aqui, mas eu posso adicionar um botão, posso adicionar outros tipos de componentes. Claro, nem todos os componentes vão ficar bom, mas no caso do input, o melhor é um ícone ou às vezes um botão. Mas claro, cada componente tem os seus slots, como no caso de uma tabela um header e um footer, por exemplo, ou no caso de um botão você pode alterar o label diretamente, enfim. Cada componente tem as suas especificidades, então você vai ter que olhar na documentação oficial daquele componente ou olhar diretamente no código de renderização dele. Okay? E agora, o nosso input, nosso password input, ele é um pouco diferente dos demais. Os outros eles têm essa bordinha, esse aqui não tem. Por quê? Porque falta aquela propriedade outlined. Só que eu quero permitir que o meu componente possa ter essa propriedade dinâmica. Não quero que seja sempre assim, sempre outlined. Vai que às vezes em algum lugar eu quero utilizá-lo sem, outros lugares eu quero com. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma propriedade chamada outlined. Só que ela é do tipo boolean. E aí aqui eu simplesmente venho em outlined, dois pontos, recebe outlined. Pronto, não preciso nesse caso de uma constante, porque ele já vai passar direto. No caso do model value, é necessário fazer dessa forma para você ter as alterações no seu código. Enquanto que aqui, como é só de estilo, você vai passar para lá. E quando for de código, você vai usar dessa forma ou da forma do get, se você não precisar que ela seja exposta. E aí aqui, ele voltou ao normal. E se eu vier na minha user page e adicionar outlined, pronto, ele vai mudar para outlined. Chegamos ao final de mais uma aula, porém antes de encerrar, eu quero deixar um desafio para vocês, que é adicionar o label ao nosso input de senha, e adicionar esse espaçamento, né, melhorar o layout da página para deixá-la bonitinha, assim como está a minha. Aqui eu vou dar uma dica para esse espaçamento, que é utilizar a margem top. Se vocês lembrarem da última aula, vocês saberão qual classe utilizar. E aqui é só adicionar mais uma propriedade de label para senha e fazer a alteração dela, adicionar ali o texto que você quiser, ok? Bom, por hoje é só. Na próxima aula vamos abordar o tema boot files, e então não se esqueçam de assistir os outros vídeos do nosso curso, a playlist vai estar na descrição, de curtir e compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, e claro, nos vemos na próxima aula.